Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje, depois do nosso estudo de vetores, nós vamos continuar aqui com a cinemática, falando então da cinemática vetorial. Se você ainda não assistiu meus vídeos sobre vetores, eu vou deixar aqui o link da playlist com toda a matemática vetorial que você precisa conhecer para poder acompanhar essa aula. Bora então comigo no vídeo, gente, depois da vinheta. Muito bem, muito bem, muito bem. Cinemática vetorial, nós vamos falar aqui então. Quando a gente fala em cinemática, cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas. Então, a cinemática ela se dedica a fazer uma descrição geométrica do movimento, ou seja, a cinemática ela se dedica a dizer onde o móvel está, com que velocidade ele se move e, eventualmente, qual é a sua aceleração. Então, nós vamos definir cada uma dessas grandezas agora, tomando as características vetoriais dessas grandezas. E o primeiro vetor que eu quero trabalhar aqui com vocês é o vetor deslocamento. O que é o vetor deslocamento? Imagine, por exemplo, que você tem um carro que vai sair de uma cidade A e vai para uma cidade B. Por uma trajetória, como se eu estivesse vendo de cima, uma vista aérea aqui, da pista, tá certo? A cidade A ela está nessa posição aqui, e a cidade B ela se encontra nessa posição. Imaginemos que a cidade A se encontra, por exemplo, no quilômetro 30 dessa rodovia, e que a cidade B se encontre no quilômetro 150 dessa rodovia. Legal? Muito bem. Nós aprendemos que o deslocamento escalar, ou o que a gente chama de ΔS, o deslocamento escalar, é o espaço final menos o espaço inicial, a posição final menos a posição inicial. Que nesse caso, se o carro sai da cidade A e vem para a cidade B, eu teria um deslocamento escalar que ficaria 150 menos 30, e assim um deslocamento escalar de 120 quilômetros. Muito bem, nada novo até aqui. O que é o vetor deslocamento? É um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada, sem se preocupar com a trajetória do móvel. Assim, se o meu carro sai da cidade A e vem para a cidade B, eu tenho um vetor que liga os pontos A e B. Esse vetor é o vetor deslocamento. É o deslocamento do ponto A para o ponto B. Imaginemos, por exemplo, que nós tenhamos da cidade A saindo um carro e um avião. E o carro vai desenvolver lá 120 km por hora o tempo todo. E o avião também, 120 km por hora. Legal? O carro vai gastar 1 hora, porque se ele vai percorrer aí um caminho de 120 km e ele está a 120 por hora, ele demoraria 1 hora. O avião não vai gastar 1 hora, mesmo que ele tenha a mesma velocidade do carro. Por quê? Porque o avião ele vai voar em linha reta, ele vai sair da cidade A e vai para a cidade B. Perceba que o avião ele se desloca de maneira vetorial, enquanto o carro ele está limitado a descrever esse deslocamento escalar, porque ele está limitado a fazer o que a pista lhe impõe. Ele é obrigado a fazer essa trajetória curva porque esse é o formato da pista. O avião não, ele voa em linha reta. O avião se desloca de maneira vetorial e o carro se desloca de maneira escalar. O deslocamento escalar aqui, seria a medida de todo esse trajeto, tudo que ele andou saindo de A e indo para B. Isso aqui seria o deslocamento escalar. Legal? Entendeu bem a diferença? Então, o vetor deslocamento ou o deslocamento vetorial é simplesmente um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada sem se preocupar com a trajetória descrita pelo móvel. E aqui, obviamente, que o vetor deslocamento ele tem um módulo, o módulo do deslocamento de A para B, ele vai ter um valor menor do que o módulo do deslocamento escalar, porque é evidente que o tamanho desse vetor roxo
é menor do que o arco que eu fiz aqui, né, que eu achurei de verde. Legal? Então, deslocamento escalar é o que ele andou para sair de A para B. O deslocamento vetorial é um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. E assim como nós associamos ao deslocamento escalar uma velocidade escalar média, que a gente escrevia assim, né? Ó, velocidade escalar média, ΔS por ΔT, é o deslocamento escalar pelo tempo. Uma vez que a velocidade é uma grandeza que mede a rapidez com que algo se desloca. Então é isso aí, é você pegar o que ele andou e dividir pelo tempo que ele gastou. Eu posso associar também ao vetor deslocamento uma velocidade vetorial média, um vetor velocidade média. O raciocínio vai ser o mesmo. Ao invés de eu utilizar o deslocamento escalar, eu vou utilizar o vetor deslocamento. E está aqui. É praticamente a mesma definição, só que aqui eu tenho as três características de um vetor: módulo, direção e sentido. Então, se eu quero o módulo do vetor velocidade média, eu tenho que pegar o módulo do vetor deslocamento e dividir pelo tempo. O conceito é bem simples, tá certo? E nós vamos então praticar aqui com alguns exercícios. Veja que a unidade padrão do Sistema Internacional continua sendo o metro por segundo, porque é uma medida de comprimento pela medida de tempo. Legal? Muito bem. Vamos pegar aqui, ó, esse primeiro exercício para falar desses conceitos que a gente viu até aqui apenas. Um garoto move-se sobre uma superfície plana e horizontal. Ele parte de um ponto A, movendo-se 700 metros para norte. Então, vamos fazer aqui, ó, o ponto A está aqui. Ele se move 700 metros para norte. Trajetória retilínea. Tá aqui. Em seguida, move-se 400 metros para leste. Então, vamos fazer aqui, ó, mais 400 metros para leste. Está aqui, ó. E, por fim, mais 400 metros para sul, também em trajetória retilínea. Vamos colocar aqui, ó, mais 400 metros para sul. Gastando 10 segundos nesse percurso, no percurso total, quando ele sai aqui. Então, ele saiu do ponto A e chegou nesse outro ponto que eu vou chamar de ponto B. Muito bem. Ele gastou, então, 10 segundos. Legal. Calcule os modos. Letra A, do deslocamento escalar. Deslocamento escalar, o ΔS. É tudo que ele andou. Tudo que ele andou. 700 metros para norte, mais 400 metros para a direita, mais 400 metros para baixo, né? Ou 700 para norte, 400 para leste, 400 para sul. Somando tudo aqui, nós temos 700 mais 400 dá 1.100, mais 400, 1.500 metros. Ok? Essa é a resposta do item A. Item B, do vetor deslocamento. O que é o vetor deslocamento? É um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Ele saiu de A e chegou em B. Professor, eu posso fazer invertido, fazer a setinha de B para A? Não, porque o móvel está saindo de A e chegando em B. Você deve ligar de A para B. E esse é o vetor deslocamento de A para B. E agora eu tenho que dar meus pulos para descobrir o tamanho desse vetor. Mas dá uma olhada, pelas medidas que ele coloca aqui na figura, eu posso, por exemplo, dividir isso daqui, ó, de tal forma a formar aqui embaixo um triângulo retângulo, ó, onde aqui eu tenho 400 metros, e essa medida que eu tenho aqui, que seria do outro cateto, veja, tudo isso é 700, mas aqui eu tenho 400.
700 menos 400, eu vou ter aqui 300 metros. Claro que eu escolhi convenientemente esses valores para ficar facinho de fazer a continha. Veja que isso daqui é um triângulo pitagórico, é um triângulo 3, 4, 5. Então, eu nem preciso utilizar aqui o teorema de Pitágoras, mas eu vou deixar indicado para você saber o que foi feito. T quadrado é 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. E se você resolver essa continha, você vai chegar aqui que o módulo do vetor deslocamento é de 500 metros. Legal? Tá aqui. Muito bem. Letra C. Ele quer a velocidade escalar média, o módulo da velocidade escalar média. Vamos lá. A velocidade escalar média é você pegar o deslocamento escalar e dividir pelo tempo que ele gastou. O deslocamento escalar, então, 1.500, dividido pelo tempo, que o exercício me fala que é 10 segundos. E assim, um zerinho com um zerinho daqui eu posso cortar, e nós temos lá que essa velocidade média é de 150 metros por segundo. Tá aí a resposta da letra C. Letra D. A velocidade vetorial média. Vetorial média, eu pego, então, o vetor de deslocamento. Eu vou usar a notação de módulo entre duas barras, assim, ó. O módulo do vetor de deslocamento, isso para diferenciar, né? Porque como é a mesma nomenclatura, se eu tirar a setinha de cima, pode confundir com a velocidade escalar média. Então, eu vou deixar nessa notação assim. Aí. Então, o módulo do vetor velocidade média vai ficar o vetor deslocamento, que tem 500 metros, dividido pelo tempo, que é 10 segundos. Eu vou ter aqui, então, 50 metros por segundo. E tá aí, essa é a resposta do item D. A velocidade escalar média está associada a tudo que ele andou nesse intervalo de tempo. A velocidade vetorial média está associada apenas ao vetor deslocamento, ao vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Legal? Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos pegar esse 2 aqui, ele fala assim, ó, uma partícula percorre uma trajetória circular de raio 5 metros. Sabe-se que ela executa um quarto de volta em 5 segundos. Vamos anotar isso. Eu tenho aqui um tempo de 5 segundos. Ela vai executar um quarto de volta. Então, eu vou pensar aqui, ó, ela vai sair desse ponto, que eu vou chamar de ponto A, e vai chegar aqui no ponto B, ó. Andou um quarto de volta. Considerando π igual a 3 e raiz de 2 igual a 1,4, calcule a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Para eu encontrar a velocidade escalar média, eu preciso saber qual foi o deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? Tudo que ele andou para ir de A para B. Ele andou um quarto de circunferência. É isso aqui, ó. Eu estou achurando aqui na cor verde, ó. Isso aqui é o deslocamento escalar, que seria, então, um quarto da circunferência. Vamos fazer essa continha, ó. O deslocamento vai ser um quarto do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Tudo bem, então vai ficar aqui, ó, 1 sobre 4 vezes 2, ele mandou adotar o π igual a 3, e o raio ele nos fornece lá no enunciado, ó, 5 metros. E assim nós vamos ter aqui um deslocamento escalar, vamos lá, multiplicando todos os números de cima. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Vai ficar 30, e o 4 que estava embaixo permanece. 30 dividido por 4, 7,5 metros. Agora que eu tenho o deslocamento escalar, a velocidade escalar média, basta você pegar esse deslocamento escalar e dividir pelo tempo. E assim, eu vou ter lá 7,5 metros
num tempo aí que ele deu de 5 segundos. 7,5 dividido por 5 vai me dar 1,5 metro por segundo. Tá aí, essa é a resposta do item A. Deixar só assim. Legal? Muito bem. Resposta da letra B. Ele quer a velocidade vetorial média. Para eu encontrar o vetor velocidade média, eu tenho antes que encontrar o vetor deslocamento. O deslocamento de A para B vai ser um vetor que liga os pontos A e B. Vai ser esse vetor aqui, ó, que sai de A e chega em B. Aqui, ó. E quanto mede esse vetor? Olha só, eu tenho um triângulo retângulo certinho, onde aqui é a medida do raio, ó, eu tenho 5 metros aqui e 5 metros aqui. O meu vetor deslocamento vai ter um módulo que eu posso calcular fazendo o teorema de Pitágoras entre 5 e 5, que são os dois catetos. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Se você lembrar e perceber que aqui é a diagonal de um quadrado, a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Você não precisaria fazer essa continha, eu já sei que o vetor daria 5 raiz de 2. Mas se você não lembrar, não tem problema, é só continuar a continha aqui. Olha só, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado é 2 vezes 5 ao quadrado. Tira a raiz quadrada dos dois lados, aqui vai ficar 100 ao quadrado, aqui vai ficar 5 raiz de 2, né? Tirando a raiz quadrada dos dois lados. Vou até deixar indicado assim, ó, que eu fiz. Legal? 2 não tem raiz, ficou lá dentro. Beleza, agora eu sei que o módulo do vetor deslocamento é 5 raiz de 2 metro. Mas ele manda adotar a raiz de 2 igual a 1,4. Então, é 5 vezes 1,4, que vai dar 7 metros. E assim, o vetor velocidade média vai ter um módulo, que vai ser o módulo do deslocamento vetorial pelo tempo. Substituindo os valores que nós encontramos, um pouquinho mais para cima aqui, ó, nós vamos ter 7 dividido por 5. E o vetor velocidade média vai ter um módulo aqui de 1,4 metros por segundo. Está aí. E essa, então, é a resposta do nosso exercício. Legal? É isso aí, pessoal. Espero que tenha curtido, que tenha te ajudado aí nos conceitos. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta, né? Ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu gravar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. Isso motiva a gente a sempre produzir mais conteúdo que vai te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, é o mesmo nome do canal. Lá a gente pode ter um contato mais próximo, né? E se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, aulas particulares em grupo ou individual, eu tenho vários depoimentos lá na minha página do Instagram sobre a minha metodologia. Vale conferir, é só entrar em contato pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!